Faz parte da memória afetiva de muitos brasileiros a marca Habib's, das esfirras baratas ou da comida árabe brasileira, né, que já faz parte do paladar de muitos aí. Seja pelas festas infantis, das rodadas de esfirras nas casas de amigos, né, quando a mãe precisa, enfim, socorrer aquela trupe de crianças famintas de uma maneira fácil e barata, ou mesmo saindo de uma balada quando você precisa forrar o estômago antes de voltar para casa e, enfim, não tropeçar e perder a consciência no meio do transporte público de retorno. De toda forma, Habib's é uma comida barata, acessível, honesta, né? Você paga aquilo que você consome e que mata a fome, bem ou mal, né? Mas será que não teria um segredo por trás de preços tão competitivos? Afinal, já faz anos e anos que eles conseguem manter pelo menos uma promoção de esfirras por menos de R$1, a 99 centavos. Esfirras de carne, que é um insumo relativamente caro. Qual será o segredo por trás das esfirras baratas? Será que não existe um segredo sujo por trás de tanta competitividade e relevância no mercado? É isso que nós vamos ver a seguir. Bom, primeiro de tudo, eu preciso revelar que existe apenas uma fonte no relato que eu vou colocar aqui para vocês hoje. E como todo trabalho que tem apenas uma fonte, ele costuma ser parcial. Então eu recomendo que você pesquise, né? Tome como referência o relato aqui que eu coloco, bem como da onde eu tirei, e tire suas próprias conclusões. No caso, de onde eu estou tirando a informação, é uma coluna de nome Notícias da TV, agregado aí pelo portal UOL, que geralmente publica notícias de entretenimento relacionadas a novelas, Big Brother, séries de TV, vidas de artistas, etc. Excepcionalmente, o Daniel Castro, que é dono da coluna, ele fez uma matéria sobre o Habib's, porque ele conhecia pessoalmente um empresário de nome Marcelo de Souza. E esse empresário revelou ao Daniel de Castro, que é o dono da coluna, alguns segredos por trás do negócio do Habib's. Primeiro de tudo, você que é meu inscrito, talvez esteja em idade escolar aí, e não saiba muito bem como é que funciona o mundo dos negócios. Então eu preciso dar um panorama geral aí para você entender melhor qual que é o caso das esfirras baratas e como essa prática pode ser considerada pelo menos moralmente reprovável, se não abertamente ilegal. Funciona o seguinte, quando você tem uma marca muito famosa, você não quer se dar o trabalho de ser dono de todas as lojas, né? Tem até um documentário no Netflix que fala sobre o negócio do McDonald's, né? Que eles foram pioneiros nesse negócio de criar franquia. E funciona do seguinte modo, você tem um negócio que está dando dinheiro, você tem uma loja lá, que tem o seu nome, né? Que está dando dinheiro, que vende um tal produto. E aí você faz o seguinte, você abre franqueados, você empresta o seu nome para outra pessoa, essa pessoa tem que agir e montar uma loja igualzinha à sua, todo o lucro dessa loja vai ficar com essa pessoa e em troca ela te paga alguns royalties, né? Ela te paga os direitos de imagem, o direito de usar o nome da sua marca. Então, por exemplo, eu vou lá, abro a loja de nome Luiz e Companhia, ou a loja Que História é Essa, né? E aí uma pessoa pode usar o mesmo logo que eu uso, vender as mesmas coisas que eu vendo, né? E usar o meu nome. Em troca disso, ela faz o dinheiro dela e ela vai me dar uma parte desse lucro por um acordo que a gente chama de royalties. Pode ser uma taxa fixa ou uma taxa proporcional ao lucro dela. Entenderam? Então funciona assim, né? Você tem o coração da empresa, né, que são os donos originais, e você tem os franqueados, pessoas que pegam emprestado o nome. Só que quando você pega emprestado o nome, você precisa, com esse acordo, comprar do mesmo lugar que todo mundo compra, usar as mesmas cores, né? Todo o Habib's tem que ser vermelho, tem que ter o gênio, tem que ter o mesmo salão, né? Tem que ser mais ou menos parecido. Tanto que dá a impressão que são todos geridos pela mesma pessoa, mas não são, tá? Você tem um franqueado, ele pega a ideia emprestada, ele monta a sua loja com aquele nome e ele vai tentar fazer o dinheiro. O Marcelo de Souza é um franqueado, então ele pegou um nome emprestado e recebeu a promessa que até 48 meses, ou seja, num período de 4 anos, ele receberia de volta o investimento. Ele investiu mais de 2 milhões de reais numa loja, veja. Ele montou uma franquia do Habib's e pagou essa dinheirama aí. E claro, veja você, se você tivesse uma grana no banco e visse uma marca como o Habib's, você acreditaria que daria para recuperar o seu dinheiro, né? Afinal, você vê todo mundo comprando esfirra, você vê que a marca é bastante consolidada, então faz sentido que você possa recuperar o dinheiro. Mas tem um pequeno problema. Quando você fica cobrando R$1 por esfirra nas promoções que acontecem frequentemente, é difícil você manter uma margem de lucro alta. E o que acontece é que se você paga o salário dos funcionários direitinho, se você paga a caixinha deles, ou seja, toda vez que estão uns 10% lá, quando você vai comprar um lanche, você pode cobrar 10% ou não, né? Isso vai para os garçons. Se você paga direitinho, paga os seus impostos, você não consegue lucrar com a sua loja.
Ou seja, todo mundo que estava tendo um negócio honesto estava tendo prejuízos, ou pelo menos trabalhando com uma margem de lucro muito pequena. Então, o jeito de você lucrar vendendo esfirra barata é diminuindo o direito dos funcionários, contratando uma pessoa, mas sem registrar a carteira de trabalho. Assim você consegue pagar menos para esse funcionário, porque quando você assina a carteira de trabalho, você garante férias, garante o FGTS, ou seja, quando ele for demitido, ele ganha um bônus aí para poder se restituir, tem um seguro-desemprego, né, para ele poder se localizar no trabalho, além de poder sair em licença se ele ficar doente, e vários outros benefícios. Só para vocês terem uma ideia, geralmente, se você contratar um funcionário e pagar o salário mínimo, R$ 1.000, para o cara que contrata, ele vai gastar R$ 2.000 para ter os direitos garantidos desse funcionário, que ele vai ter que pagar um monte de outras coisas além do salário, para garantir que esse funcionário, ganhando R$ 1.000, vejam, salário de fome, né, tenha os seus direitos garantidos. E o Marcelo pagava os direitos dos trabalhos. Ele pagava um salário baixo, mas perto do piso, R$ 1.200. Veja, ele estava fazendo o mínimo. Não era nem que ele estava sendo super generoso, ele estava pagando o piso, né? Porque para um funcionário de rede de fast food, para ser um garçom, tem um piso paulista que varia entre R$ 1.200 e R$ 1.300. Então ele estava pagando o salário mínimo, na verdade, para os funcionários dele. E mesmo assim ele estava tendo prejuízo. E ele conversava com o pessoal da rede, com o pessoal que emprestou o nome para ele, falou, pô, vocês prometeram que se eu fizesse tudo direitinho, se eu administrasse a marca Habib's, eu teria os lucros em 4 anos, mas eu só tô perdendo dinheiro e eu vou ter que fechar minha loja. E era estimulado, meio que não diretamente, que ele precisava pegar o dinheiro da caixinha, ou seja, o dinheiro que ia direto para os garçons, ele se apropriar, não contratar funcionários diretos, ou seja, pagar por fora. Você deixa o cara trabalhando, mas não paga ele por uma carteira de trabalho, você dá o dinheiro na mão dele, fala esse é o seu salário e pronto, né? E assim por diante. Então, ele depois disso, né, depois de entrar vários anos, entrar ano, sair ano, e não conseguir tirar o seu lucro, tirar o seu sustento, ele resolveu processar a marca Habib's. Então, um franqueado processando a marca Habib's, porque ele descobriu o seguinte, dava para entrar no sistema central ali do Habib's, e verificar como é que estavam andando as outras lojas. E ele descobriu que a média do salário dos funcionários das lojas principais, ou seja, do dono, a loja original Habib's, por assim dizer, que empresta o nome para as outras, era uma média de R$ 350 aproximadamente por funcionário. Quem paga esse salário de 350? Existe a possibilidade no contrato intermitente, né, na reforma trabalhista, de você pagar menos que o salário mínimo se o cara trabalhar menos de 44 horas semanais. Ou seja, se o cara trabalhar 15 horas, 20 horas, você pode pagar aproximadamente esse salário de R$ 300. Mas todos os funcionários da loja estavam trabalhando 15 horas? Como é que ele mantém uma loja desse jeito se todos os funcionários são intermitentes? Então tem alguma coisa muito errada. A média de pagamento dessas lojas é muito menor. E outra, tem uma denúncia de que nas lojas principais, nas lojas que deveriam ser o referencial para todas as outras, essas lojas que são dos donos de verdade, elas colocam menos carne no recheio. Ou seja, elas obrigam todas as outras lojas dos franqueados a colocarem uma quantidade X de carne, mas na loja principal, na loja que é do cara, do dono do Habib, né? O Habib, por assim dizer, o cara que é dono da marca, ele colocava menos carne. E no caso é uma loja perto do aeroporto de Congonhas, né? Então uma localização boa, né? Que tem boa rotatividade. Você imagina, né? Nas lojas que dão dinheiro, tem menos carne no recheio, os funcionários ganham menos do salário mínimo, tem gente sendo contratada por fora, ou seja, sem carteira de trabalho, uma coisa totalmente ilegal, e ainda uma suspeita de sonegação de impostos, enquanto os outros que trabalhavam honestamente estavam tendo prejuízo. Resumidamente, o que a reportagem nos leva a crer é o seguinte, né? Qual que é o preço do baixo preço da esfirra, né? Porque quando eles lançam uma promoção nas lojas principais, que estão tendo todas essas questões aí, todas as outras lojas que estão seguindo as regras também têm que aplicar a mesma promoção. Se tem uma promoção em uma loja, a promoção vale para todas, né? Então, o segredo da esfirra barata é o seguinte: sonegação de impostos, salários baixos, eliminação de direitos trabalhistas e mais, a falência de empresários que estão tentando fazer o jogo honesto. Então tá todo mundo perdendo. E mesmo, né, as esfirras sendo feitas com menos carne. Então pense bem quando você for consumir numa loja da franquia Habib's. Mesmo se você decidir ler a matéria e achar que uma matéria só não deve mudar o seu gosto e os seus hábitos, você é totalmente livre para decidir. Eu mesmo tenho muitas questões em relação ao boicote como uma ação, como uma linha de ação possível para mudar o nome. De qualquer forma, a informação está dada. Eu sou Luiz, professor de História.
do canal Que História é Essa, um canal de educação, cultura, entretenimento e um pouquinho de política às vezes. E se você gostou, não deixe de curtir, compartilhar e comentar. Até a próxima.